se eu não sonegar, eu não sobrevivo. Então, já é um primeiro ponto. O segundo ponto é, se ele tem um preço melhor que o meu, ele está sonegando, eu vou sonegar também. Sim. Pessoal, eu sou o Gessi Neto e para mais um Evox Podcast. Hoje com uma presença ilustríssima do Carlos Alberto Pinto. O Carlos, pessoal, ele gosta de ser chamado de Beto. E nós que temos esse privilégio de conviver com ele aí na intimidade, nos bastidores, eu sempre chamo ele de Beto. Então, apesar de ter esse belíssimo nome, Carlos Alberto, eu vou me dirigir a você só como Beto, viu? Eu não vou conseguir te chamar de Carlos Alberto, não. Mas vamos lá. Ó, o Beto, pessoal, ele é diretor do IBPT, do Empresômetro, e muito legal que nós vamos falar sobre um instituto que muita gente já ouviu falar, sabe que existe, mas não entende de fato para que qual a atuação desses institutos, se é empresa, se é fundação, se é instituto, se tem fins lucrativos, se não tem, e o Beto vai explicar tudo isso para nós aqui hoje, tá bom? O Beto é advogado, tributarista, tá? Empresário também, tem alguns negócios, e também o Beto é o pai do Henrique e da Sofia, tá bom? E hoje, para falar com o Beto aqui comigo, mais uma vez, meu amigo, sócio, Darcy Júnior. Obrigado. Hoje estou muito feliz com... Eu costumo chamar o Beto de advogado futuro e até eu acredito que os recém-formados, as pessoas que querem fazer direito, eu percebo que existe uma janela entre aqueles que querem ser tributaristas e não sabem por onde começar, talvez não está ainda com aquele dinheiro disponível para uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, alguma coisa. Só posso ser tributarista se eu tiver uma pós, eu não falo que o Beto vai... Eu estou falando de advogado futuro e Beto, mas ele é o que o pessoal quiser chamar. Mas eu queria que o pessoal aproveitasse, porque aqui vai ter muitos sinais, muitos insights que eu acredito que ele vai passar para essa turma, e isso pode dar uma luz àqueles que precisam disso, né? Essa orientação agora. Para quem não me conhece, eu sou o Darcy Júnior, tributarista com ênfase contábil, sócio do Gersino, um dos diretores da Evox Fiscal. Eu espero fazer algumas perguntas aqui que eu tenho certeza que para o Beto sejam muito fáceis de ser respondidas, mas essas perguntas vão ser para vocês, tá? Que são curiosos da área, tá? Seja você contador, empresário, advogado, enfim. Beto, muito obrigado. Beto, advogado futuro, doutor Carlos, eu não sei o que a gente vai te chamar aqui. Me chama de Beto. É como eu gosto, fica mais fácil. E é interessante porque a gente acaba se tornando mais próximo quando tira o DR da frente. Verdade, né? É verdade. Mas, primeiramente, parabéns para vocês aí, por esse canal tão interessante, uma linguagem simples, que está buscando levar um assunto tão complexo para os empresários e para quem vive no universo tributário. Então, parabéns aí pela iniciativa, eu tenho certeza que vai ser mais um grande sucesso, assim como a Evox né? E obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês, me sinto realmente lisonjeado, espero que a gente possa contribuir aí com as perguntas que vocês sentirem pertinentes, fiquem à vontade. Para fazer todas aqui, fiquem à vontade aí, pode perguntar o que quiser que a gente vai contribuir da melhor forma. Maravilha, meu amigo, maravilha. Beto, e a ideia aqui desse canal é exatamente essa, que nós estávamos aqui batendo um papo antes, porque o que nós percebemos? Que todos os canais que falam de direito de um modo geral, e aí principalmente quando entra na seara tributária, aí que a coisa às vezes complica um pouco mais pela complexidade, a quantidade de mudanças que nós temos, e com certeza você vai falar um pouco disso, que é um dos dados que vocês apuram, e quando nós fomos criar o canal, né, a gente falou, cara, e aí? Nós vamos fazer o quê? Vamos continuar falando só para advogado, só para contador, aí uma linguagem um pouco mais técnica. E na verdade, no final do dia, quem tem o maior interesse nesse assunto deveria ser o empresário. Com certeza. E o que foi a nossa percepção? Que o empresário ele acaba não tendo interesse ou deixando um pouco de lado, ou melhor, terceirizando essa área da empresa pela dificuldade de entendimento. Então, você fala, será que se a gente levar uma linguagem um pouco mais simples,
eu não passo a criar esse interesse, porque o tributo representa aí, sei lá, 30%, 40% do negócio, e normalmente quando você senta com o empresário, fala, ó, vamos fazer uma reunião para falar de tributo, ele fala, não, fala o seguinte, fala lá com o meu contador, com o meu advogado, depois o que eles resolver, tá tudo certo. Tá certo, o advogado e o contador têm que participar, por óbvio, da reunião, mas amigo, é 30%, 40% do seu negócio. Participe da reunião, busque se inteirar mais, se informar. E aí foi onde veio a ideia de fazer algo com uma linguagem um pouco mais simples para a gente poder atingir esse público e fazer com que eles tenham interesse em ouvir sobre tributário, que é algo bem chato às vezes para quem não é do ramo. Para gente que faz isso no dia a dia ama, né? Então, ainda bem. Mas é isso. Beto, então eu queria que você falasse para nós sobre o Empresômetro, sobre o BPT, mas começasse falando como que você é de Recife, né? Você se formou em Recife. Como que você veio parar aqui em São Paulo? Hoje você tem escritório aqui em São Paulo. Aí o IBPT e o Empresômetro são instituições, empresas que são daqui de São Paulo. Como é que foi essa jornada do Beto até São Paulo e se aliar a essa empresa, esses institutos? Muito boa pergunta. Então eu vou pedir licença para falar um pouco da minha história, né? Sou de 79, 21 de dezembro de 79, sagitariano, daquele perfil rápido, acelerado, como a gente fala no Nordeste, agoniado. Eu tenho um filho sagitariano. Né? O sagitariano tem uma característica muito própria. E entrei na faculdade, me formei em 2003. Logo que eu me formei em 2003, eu virei sócio do escritório, onde eu comecei a estagiar no primeiro dia de faculdade, 2 de fevereiro de 1999, primeiro dia de faculdade, primeiro dia de estágio. Engraçado, apenas uma curiosidade, minha carteira de trabalho foi assinada a primeira vez quando eu tinha 17 anos, em 1998. Eu fui professor de inglês, eu terminei o curso de inglês com 15 anos. Legal. E até está lá no meu Instagram, quem quiser ver. Tem lá um pouco da minha trajetória, onde eu pego a foto da formatura do ABC, né? E aí, obviamente, a carteira de trabalho e depois o desenvolvimento profissional e tal. E aí acaba com a realização de um sonho que recentemente eu fui para Harvard fazer um curso lá. E, enfim, é um pouco dessa trajetória. Que massa. Mas aí entrei na faculdade em 99, me formei em 2003, virei sócio do escritório, saí do escritório onde eu entrei como estagiário e fundei um outro em 2007. Sim. E fundei outro com um amigo, e eu acho que as sociedades... Estudo em Recife. Tudo em Recife. Tá. E até uma dica que eu já falo, né? Seja amigo dos seus sócios, mas não seja sócio dos seus amigos. É um insight que eu gero que ele é muito importante. É melhor você ser amigo dos seus sócios do que ter sociedade com amigos, porque existe. Nós somos uma exceção, hein? Ali. Mas então, aí tem o Rodrigo que equilibrou. Que equilibrou, né? Que o Rodrigo foi mas olha que toda regra tem uma exceção. Então, tem. Aqui nada é absoluto. Sim. Principalmente no Brasil. Faz sentido. E aí, fundei uma sociedade, terminei essa sociedade em 2018, mas neste interregno, a gente pensou em ter um escritório full service. Quando foi em 2009... até então você não atuava ainda com tributário, não? Tá. Tinha estagiado com o tributário na época de estágio e na época que eu virei sócio do escritório, prestava serviço para banco. Uhum. Naquela época a discussão era se incidiria ISS sobre arrendamento mercantil. Certo. Os bancos tinham essa discussão. Era uma tese. Era uma tese. Uhum. E aí... trafeguei ali, naveguei, de repente, nos 5 anos de faculdade, 1 ano e meio, 2 anos no tributário, gostei muito. Sim. Porque ele tirava um pouco daquele peso da imparcialidade do juiz, em razão do caráter positivista que o direito tributário tem. Sim, do princípio da legalidade, né? Não tem essa questão dos fatos. Não tem... você pode ter interpretação, né, no direito tributário de alguma norma em si, mas é o que você falou, os fatos não tem. Realmente... Os fatos que eu te darei o direito, fato não existe no direito tributário. Sim. E aí, quando em 2009 a gente constituiu um novo escritório, a gente já pensou em ter as áreas focadas no desenvolvimento. Ali eu busquei uma especialização, uma pós na GV,
Quando eu busquei após na GV, eu não me identifiquei muito com essa linguagem muito doutrinária. Sim. Naquela época, muito presente a questão da regra matriz, de Paulo Barros e tal. Sim. E, obviamente, em razão da minha característica criativa, do sagitariano, e por isso que eu falei, eu disse, cara, eu vou estudar planejamento tributário. E ali, logo que eu acabei pesquisando, eu encontrei o IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que foi fundado lá em 92 com o nome Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o Gilberto Luiz do Amaral. Naquele momento, eu já fiquei apaixonado. E nesse momento já existia o Empresômetro ou não? Não. Tá. E aí, em 2009, eu fiquei apaixonado pela característica do que era planejamento tributário. Fui discípulo de Gilberto Luiz do Amaral e Humberto Bonavides Borges. Então, os papas, na época, ali eu estou falando 2009 e 2012. Uhum. E aí eu fiz um MBA em 2012 e comecei a vir mais para São Paulo, porque o MBA que eu fazia era aquele modelo 80% online e 20% presencial. Sim, tinha uma parte presencial. E comecei a vir a São Paulo, tal, e talvez em 2012 a 2014 eu estive presente em São Paulo, sei lá, 12, 15 vezes. Mas quando foi em abril de 2014, eu vim fazer um curso do IBPT, que eu já havia feito o MBA em governança tributária. O IBPT tinha um braço chamado IBPT Educação. Certo. E eu tinha feito o MBA deles. Foi aí que eu conheci Fábio Calcini, Ralenares, Peroba. Você conheceu as lendas, né? Ana Cláudia Tume. Legal. Foram todos professores. Legal. E aí foi onde veio uma relação de amizade. Quando eu vim para São Paulo, para esse curso do IBPT, lá na Juscelino, eu imaginei que eu ia ouvir falar de suspensão de IPI, de regra matriz, de base de cálculo e tal. Que eu chego no curso, Gilberto Luiz do Amaral começa a falar em dados. Olhe, porque o dado é uma palavra, um símbolo, um algoritmo, que quando combinado com outro dado vira uma informação, que informação é conhecimento, e se você tiver o conhecimento, você tem inteligência. Ele estava falando de dados de notas fiscais. Sim. Por quê? Quem não conhece o IBPT pelo nome, certamente conhece os projetos que ele tem. O projeto mais conhecido a nível internacional até é o impostômetro. Aquela placa que fala quantos trilhões de tributos a gente paga por ano. Então, foi criado em 2005. Olha, que não existia ainda Zuckerberg e Steve Jobs. O conceito de dados não estava bem difundido e os caras, numa planilha de Excel, conseguia levantar isso. Do Amaral já conseguia gerar uma informação 5% assertiva, 95% estimada, mas em cima de uma metodologia. E aí me apaixonei por aquilo, percebi que os conceitos que eu tinha aprendido no MBA, como inteligência competitiva, análise SWOT, 5W2H, eu precisava de informações, porque uma coisa era eu dizer para um cliente que eu ia gerar para ele uma economia tributária. Outra coisa era dizer para ele que ele poderia entender o preço que os seus fornecedores estavam praticando e adequar a margem de precificação dele com esse ganho tributário para ele ser mais competitivo. Sim. E aí, eu lembro que quando eu voltei para Recife, que eu falei de dados, inteligência artificial, o povo olhou para mim e falou, você tá doido. Isso é moda de São Paulo. É de volta para o futuro. Isso é moda de São Paulo, você tá fumando alguma coisa, não tá legal. Ele vai falar de tributário e volta falando de economia, de precificação, de caixa, financeiro e dados. É porque fez o seguinte, é o filme De Volta para o Futuro, né? Ele veio aqui no futuro, viu a reforma tributária e voltou lá atrás. Falou, ó, eu tenho que estar preparado para a reforma, mas você não foi sabendo tudo de economia. Sobre tributo? O que você tá falando? O que é que você está falando de dados de inteligência artificial? Mas óbvio que se a gente parar para olhar historicamente, de 2009 para cá, o sistema fiscal brasileiro ele é totalmente digital. Total. Né? Transformação da nota fiscal eletrônica e tal. SPED. Você tem o portal da transparência, diversas informações, todas as compras públicas lá disponíveis, portal de estatística de nota fiscal, portal de cancelamento. Se você tem hoje o CNPJ de uma empresa, você descobre se a empresa é do Simples Nacional, se ela não é, se ela é devedora da PGFN, se ela não é, se ela cancelou nota, com a numeração da nota, se não cancelou, o KNAI dentro da atividade. Então, aquilo me deu uma denotação que eu fiz, cara, eu quero isso para mim? Sim. Dali em diante,
todos os cursos do IBPT, sobre todas as temáticas, Sinergete, workshop de planejamento, eu estava presente. E é engraçado porque eu sou ainda, né? Eu não era apaixonado por Gilberto, que é GLA, Gilberto Luiz Amaral, que hoje eu tenho o prazer de ser sócio. Sim, então eu fui um aluno que se tornou sócio daquele ídolo, né, que eu tinha, porque eu olhava para ele e dizia, cara, esse cara é fantástico. E quando eu conheci ele, eu fiz, não salto mais. Sim. E é interessante isso porque é um viés de venda, né? Você quando conquista a sua mulher, você quando conquista um cliente, você quando conquista um aliado, é uma relação de venda. Sim, sim. Né? Então, como se tornar interessante e não interesseiro? E eu mirei no IBPT. Não foi um acaso. Você foi focou provocado. naquilo, sim. Foquei. Eu fiz, eu vou ser. E eu disse para ele. Ele queria, na época, o IBPT tinha um projeto de vender franquias, ele queria me vender uma franquia. Eu disse, não, eu vou virar conquistando sua confiança. E assim aconteceu. E quando foi em 2014 que eu o conheci, a 2016 eu fiquei ainda mais aficionado por isso, eu já tinha um viés, um histórico de ter investido em tecnologia. Naquele momento as startups ainda muito ferventes, eu tive algumas, já tive uma loja online lá em 2009, então eu já tinha esse viés empreendedor, já é uma coisa muito nata, Sim. talvez pelo fato de eu ter sido filho de pobre. Minha mãe se esforçou muito para criar 3 filhos, então eu sempre fui o cara que corria atrás do meu. E aí, quando foi em 2016, o mercado ele começou a clamar mais por informação. Gilberto já tinha tido uma ideia lá no passado de que um dia as informações fiscais teriam muito valor. E, naturalmente, eu fui me envolvendo, fui sendo uma cria da casa, fui sendo catequizado, eu até falo isso. Sim, eu entrei numa igreja onde eu fui catequizado sobre um viés de um visionário que, de certa forma, me discipulou, disse, olha, é aqui, é assim, porque esse é o caminho. E a gente acabou trazendo esse conceito único, a única empresa do Brasil que gera informações para o mercado é o Empresômetro, que foi uma spin-off do IBPT. Em 2006, o IBPT fez um censo de todas as empresas do país que se chamou Empresômetro. Quando o mercado começou a clamar por informações e esse universo de dados estava mais presente no nosso ecossistema, a gente resolveu pegar esse projeto e transformar ele numa empresa. Surge o Empresômetro em março de 2017, que não é uma startup, é uma empresa que é um arquétipo, digamos assim, sim, entre SAP e Ernst Young, a UI, onde a gente é uma empresa de tecnologia. A tecnologia é o nosso maior insumo, é o nosso maior custo, é o nosso maior investimento, tudo, mas ainda somos consultores. Então, a gente não comoditizou a informação, o que muitas empresas fazem. A gente pega projetos específicos de acordo com a necessidade, vendas complexas de high ticket, prazos de 12, 15 meses para fechar contrato, prova de conceito, validação, compliance, toda uma burocracia para a gente poder conquistar clientes com contratos assim bem expressivos, bem interessantes, bem próprios, não se repetem, e a gente só atende indústria. Eu ia perguntar sobre isso, porque quando a gente fala do impostômetro, você tem a informação e sabe o que está... É óbvio, tem a estimativa, mas é baseado em alguns estudos, e ela traz a informação para nós, né, cidadãos. Ela traz a informação para nós. Agora, o empresômetro, então, ele não tem essa informação aberta. Então, isso é algo que é uma ferramenta para vocês utilizar para quem vocês prestam serviço. Isso aí. A metodologia ela é oriunda do IBPT. Então, imagina que... Vou fazer uma analogia. Que você tem um piloto de kart super talentoso, mas ele não tem time, ele não tinha tecnologia, ele não tinha estrutura, ele não tinha nada. E, de repente, ele vai evoluindo na carreira, e essa carreira é a tecnologia, até que no momento ele chega numa escuderia como a Ferrari. Então, é mais ou menos essa a característica. É um projeto que ele foi crescendo, avançando com a tecnologia, e para que o IBPT não perdesse esta característica de levar para a população uma conscientização entre o custo tributário e a devolutiva por parte do governo, a gente criou uma empresa para comercializar a metodologia
que gera informação. Sim. Então, são dois business totalmente diferentes. Quem que procura vocês para isso? Hoje, o empresômetro ele tem verticais. Então, verticais vamos entender como agrupamento de setor. Então, a gente tem a vertical do agro, onde a gente atende diversas grandes indústrias do agro. A gente tem a vertical do farma, nós temos a vertical do auto, nós temos a vertical do digital, que é uma plataforma onde você tem ali uma assinatura e algo mais construído, algo mais pronto, e nós temos a vertical logística. Quando a gente tem uma vertical, a gente tem uma horizontal, que são as pessoas que podem consumir meu tipo de informação. As áreas de compras, para entender se estão comprando bem ou mal, quando olham concorrentes e olham o mercado. Uhum. A área de pricing, quando entende que a gente só tem dados do B2B, business to business. Então, indústria vendendo para atacado, atacado vendendo para varejo. Sim. E indústrias vendendo para varejo e também e-commerce. A gente está tendo o pessoal da área de M, inteligência de mercado, então market size, market share, tamanho do mercado por produto, por marca, por SKU. O pessoal da área de vendas, porque você tem uma nota, então você tem um emitente, o destinatário, você tem uma NCM. Então, ao invés de você tatear quem compra ou não compra o que você vende pela característica da empresa, imagina que você vende um shampoo para cabelo tingido. Sim. E aí você não consegue saber quais são os salões que pintam cabelo. Mas se eu descobrir os salões que compram tinta pela NCM, eu consigo ser mais assertivo na oferta do shampoo. Então eu digo quem compra o que você está vendendo, mas não está comprando de você a partir do produto. Uma curiosidade, essa ferramenta sua linkada a uma espécie de calculadora da reforma tributária, você poderia dizer o que provavelmente esse mesmo empresário que está contratando agora vai tributar daqui a 8 anos, lá em 33. Porque você tem entrada, saída... São dados, né? Sim. São dados e sim, total sentido você perceber, porque quando a gente fala de dados, a gente precisa entender uma circunstância. Primeiro que são dados públicos e que são dados abertos. Sim. Então, dados públicos são aqueles que podem ser solicitados por qualquer cidadão. O que vocês fazem é coletar essas informações que estão dispostas para portais. Então, a gente tem lei de acesso à isso, informação onde os dados estão disponíveis. Sim. A gente tem os dados que são abertos, que são os dados do MD, que são os dados da Receita, dados.gov.br. Depois a gente tem os dados primários, que são os dados da empresa. E depois nós temos os dados secundários, que são os dados de mercado. O empresômetro é uma fonte de dados que são capturados de diversos portais e nós somos a entidade que mais requer, usando-se da Lei de Acesso à Informação, dados públicos disponíveis aí através dessa lei. Legal. Então, a gente pode sim ter essa interpretação, porque tudo são dados. Sim. Né? E óbvio que onde existem dados não cabem mais, eu acho. Então, todo mundo pergunta, e o empresômetro? Então, o empresômetro é uma empresa que vende informação a partir de uma metodologia exclusiva que o IBPT desenvolveu lá no impostômetro e que hoje vende preço e informação de mercado para qualquer indústria que tenha o chip data-driven, tem que ter a cultura comportamental de dados. Então, não é qualquer empresa, ela tem que ter esse viés para enxergar o valor. Então, meu ICP são grandes indústrias e o IBPT acaba subsidiando tudo isso através de estudos setoriais. Né? Então, por exemplo, a gente atende a gente tem uma vertical do alto, a gente atende um grande player de baterias. Então, é comum esse player participar de entidades representativas e buscar, por meio da entidade, algumas reduções de alíquotas, algumas condições diferenciadas, quando ele percebe o impacto que as mudanças da reforma irão trazer para o seu setor. Então, os dados eles são muito importantes porque você acaba subsidiando e projetando algum comportamento. Na verdade, eu vou até tem uma pergunta aqui, mas eu vou fazer um comentário que eu lembrei antes. Tem um parceiro nosso, já comentei o nome dele algumas vezes, dessa vez eu prometi que não ia falar mais. Ele representava uma marca que vendia para supermercadistas, para atacadistas, e ele, às vezes, o preço dele era um pouco mais caro. Mas ele nunca entendeu nada da parte tributária, mas ele desempatava
alegando que aquele produto dele vinha de empresas que não eram do Simples Nacional. Ou seja, ele vendia falando, olha, ele de fato, o meu produto, ele tem um preço mais caro, mas o custo vai ser mais barato para você porque ele está dando um crédito maior que o meu concorrente não dá ainda. Então, ele era uma espécie de um tributarista, da mesma forma que você disse, meio que sem querer. Um visceral, né? Ele desempatava com a parte, o crédito CMS. Tá, o crédito de PIS e COFINS. E é interessante porque você lida com grandes empresas e é um comportamento que vem sendo alterado. Os compradores entendem de tributo, mas quanto mais eles entenderem, melhor é a capacidade de negociação. Com certeza. Porque você tem inúmeras variáveis que interferem na formação do preço. Então, quando ele entende benefício fiscal, quando ele entende se é monofásico, se não é, ele compreende de fato a formação. Então, uma necessidade muito latente do mercado é receber o preço net, sem qualquer impacto da tributação. Tira as variáveis do tributo e me entrega o preço líquido. Aquilo que eu já tinha antes, vai ser a mesma coisa. Esquece se está vindo da Bahia, se está vindo do Espírito Santo, se está lá em Itajaí, se está no sul, no sudeste, no nordeste. Esquece. Me dá o preço líquido. A minha formação eu faço. Exato. E aí é uma coisa que é super interessante esse conceito. E uma coisa que acontece muito, e até foi algo que a gente falou aqui no início, como uma das nossas maiores especialidades é a transação tributária, a negociação de dívidas, o que nós percebemos ao longo do tempo. E aí nós até, a gente está investindo muito, muito pesado nessa questão de informação, dados e principalmente dados para a reforma. Tá? Por quê, Beto? O que nós percebemos? Que o contribuinte, como ele tem o hábito, né, o empresário, de não olhar muito para essa questão tributária, e aí ele forma o preço sem esse tipo de análise. Ele forma o preço baseado em quê? Baseado nos concorrentes. Então, a tendência é, claro, se o meu concorrente vende esse copo a R$10, como que eu vou vender a 20? Só que ele não faz o cálculo, mas peraí, amigo, se você não vender a 20, você vai tomar prejuízo. Só que onde que ele passa a ter lucro, que é um lucro fictício, e não pagando o imposto. Sim. Então, ele fica gerando um passivo, cria uma falsa receita, que ele entende que é dele num primeiro momento, porque ele engaveta a DARF, a guia, não paga, aquele passivo vai crescendo, ele começa a fazer o que a gente chama de pedalar, que não é nem fazer uma contingência do passivo, mas literalmente pedalar esse passivo, que ele faz o quê? Ele não paga, parcela e fica fazendo isso para emitir certidão, sendo que a composição de preço está totalmente equivocada. Por quê? Pela falta de instrução das pessoas que estão envolvidas na criação do preço desse produto. Porque ele conversa com o contador e com o advogado tributarista em quais momentos? No momento que a guia vem, ele entende que está alta, ele fala, eu estou pagando muito imposto, faz alguma coisa. No momento que vem uma autuação, aí ele fala, poxa, espera aí, como é que nós vamos resolver isso agora? Sim. Mas ele não tem a percepção de falar, espera aí, deixa eu sentar com o meu time, deixa eu entender o que tem de tributo envolvido ali, qual o custo tributário que eu vou ter nesse produto e se vale a pena eu vender a R$10. Boa. Ou eu vou me matar aí igual eu estou fazendo. Então, tem muitos casos, está acontecendo muito isso, né, Darcy? Sim. Quando a gente entra na empresa, nós vamos tratar o seu passivo, mas nós temos que fazer um trabalho interno de conscientização que tudo que você está vendo aí tem tributo embutido, amigo. E o preço é impactado diretamente nesse negócio. E o que acontece na prática é que a cultura é completamente o oposto da que você acabou de falar agora. Total. Né? O comprador, você fala para ele de tributo, ele não sabe nem o que está acontecendo. Ele olha o concorrente. Eu vou aumentar até vou emendar uma pergunta em cima do seu comentário aqui para o Beto, porque nos bastidores até a gente falou, Beto, é importante você passar isso, porque é o seguinte, a própria Receita trata a reforma tributária como a grande reforma econômica brasileira. Sim. Ela trata assim. Então, se ela trata dessa forma, eu fico pensando, peraí, mas o empresário que sabe do preço de venda, preço de compra, fornecedor, ele conhece muito disso.
E da parte de tributo, ele realmente terceirizava, mas o que a gente pensa é, se ele conhece muito de preço de compra, preço de venda, de lucro, mas ele não entende muito lucro, ele entende até o lucro antes do IR, depois do IR ele não conhece tanto. Só que ele vai ter que preocupar, porque se ele não preocupar, talvez, se a gente reunir uma sala de 500 pessoas, eu estou falando isso pelo que o Beto me falou mais cedo, talvez se um olhar para o lado e de repente encontrar daqui 10 anos, talvez não vai ter metade, talvez outros ficaram milionários, outros quebraram, outros cresceram, outros um comprou outro. Aí eu vou perguntar, agora, Beto, como não vai dar tempo da gente falar de tudo, quem que deveria preocupar mais daqui em diante? Que empresário é esse? Qual é aquele que corre o risco de não ser mais empresário daquele mesmo setor, ele mesmo, daqui 8, daqui 10 anos? Eu falo 8 porque 8 anos, 2033, já está tudo funcionando, né? Tem as situações que vão acontecendo, 2027 não tem mais PIS/COFINS, então uma série de situações vão acontecer no meio do caminho. Eu estou falando porque lá já está tudo definido, mas quem que precisa ficar de olho a partir de agora? Eu vou fazer assim, eu vou pegar um pouco do que o Gessino colocou e vou colocar a pitada do que você respondeu. Eu vou pegar o viés cultural, comportamental. Então, tem um grande mexão de empresários, quando você lida direto com o empresário, que é assim, se eu não sonegar, eu não sobrevivo. Então, já é um primeiro ponto. O segundo ponto é, se ele tem um preço melhor que o meu, ele está sonegando, eu vou sonegar também. Sim, que eu tenho que igualar com ele. Eu tenho que igualar. E aí, uma percepção pobre do ponto de vista empresarial é ancorar o seu preço com base no que o seu concorrente faz. Então, muitas vezes, ele não entende que o concorrente tem um benefício fiscal e que, de repente, ele não tem. Ele não entende que ele pode ter lá um trabalho de revisão fiscal e está com dinheiro fazendo fluxo. E ao invés aplicada ali, ao invés de lucrar mais, ele diminui o preço dele lucrando a mesma coisa, porque a margem de contribuição Muitas vezes ele não entende que o tributo está na base do seu próprio tributo. Então, quando ele faz a precificação, que ele inclui o ICMS, a título de exemplo bem hipotético, quando ele paga no preço, coloquei o ICM 20%, vou vender por 100. Quando ele vende por 100, ele paga 20% sobre os 100 que já tem os 20%. Então, o ICMS não é 20, é 20 na base de 20, que vai dar 24%. Sim. Então, a formação de preço, ele confia no sistema. Muitas vezes o sistema não está diretamente desenvolvido para compreender as nuances do regime tributário do Brasil, que ainda bem que é extremamente complexo, porque se não fosse complexo, nós não estaríamos aqui conversando. Então, quando eu olho para a reforma, eu vejo com muito temor, primeiro, o que é que pode extinguir os empresários do ecossistema? A mentalidade de que se eu não sonegar, eu não sobrevivo. Sim. Porque, apesar da reforma ter vindo muito pequena diante da complexidade do sistema, e até uma crítica minha, eu acredito que eles não deveriam ter começado pelos tributos sobre o consumo, mas sobre os tributos que incidem sobre renda, porque era muito mais fácil aplicar a equanimidade, de trazer a justiça fiscal, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, depois eu saio desonerando. O ponto é, não dá para você onerar tudo. Sim. Quer tributar dividendo, quer tributar renda. O que na verdade eles quiseram é que, como eles foram para o consumo, e quando você pega o PIS, o COFINS, o ICMS, é onde tem a maior discussão, desoneração. Eles olharam Eu outro acho que eles viés. falaram assim, vamos tentar otimizar isso aqui, porque por conta disso é onde eu tenho um maior número de sonegação, eu tenho um maior número de teses. As minhas notas da vida, minhas né? notas, eu Mas tenho a compra de nota, eu tenho uma série de coisas. Mas se você olhar para o passado, quando eles queriam colocar que tudo geraria crédito para o setor de serviço, inclusive o IBPT desenvolveu um estudo que demonstrou que as empresas de serviço elas fechariam porque elas não têm volume suficiente de aquisição para diminuir o impacto de uma alíquota tão elevada. Se você lembrar, no passado teve uma questão de que as empresas de serviço irão tomar crédito de tudo, não vai ter mais se é lucro presumido ou lucro real. Sim. Comprou, toma crédito. E não foi para frente. Mas, enfim, quando você olha para isso, que você vê o split payment, que você vê os grandes desafios da regulamentação, no meu ponto de vista, com tecnologia, quando você vê que o Brasil
tem, a nível de tecnologia, uma das melhores tecnologias fiscais e tributárias do mundo. Com certeza. Então, eu até sou crítico. Holding patrimonial para blindar. Velho, não blinda, porque não se blindasse, a Lava Jato não tinha pego ninguém. Sim. E eu falo sempre o seguinte, esse negócio de hold. Até hoje, por coincidência, eu fiz uma reunião e a gente falando de hold. Aí o cliente falou exatamente, eu quero blindar meu patrimônio. Eu falei, veja bem, se fosse só fazer uma hold, você blinda e não paga ninguém, não existia execução, né? Porque quando fosse para ter uma execução, eu fazia a hold e ninguém pagava ninguém. Então, já começa por aí, questão de lógica. Mas, Beto, nós estamos partindo aqui para os 5 minutos finais. E aí eu queria melhorar um pouco a minha pergunta junto com a do Darcy. O empresômetro, ele é para grandes players. Ok. Ponto. Mas o que as pequenas e médias empresas, no seu ponto de vista, podem fazer? Porque uma coisa que a gente está cada vez mais propagando é a necessidade do empresário participar mais do momento de discussão tributária do seu negócio, entender mais esse negócio. Mas é um custo muito alto que ele não vai conseguir contratar uma empresa com nível de informação do empresômetro, mas tem tantos outros players, inclusive... você tem um escritório também, como o nosso, além do empresômetro, que atende esses players menores e não tem o nível de informação que o empresômetro tem. Como é que você acredita que esse empresário ele pode trabalhar de modo que ele passe a ter mais informação, se interesse mais por essa informação e, através disso, ele consiga otimizar melhor o seu negócio? Não simplesmente olhando para a grama do vizinho, olhando para o seu concorrente. Eu primeiro penso que toda empresa ela tem uma obrigação. Eu sou empresário, eu tenho que ter na minha mão direita um advogado e eu tenho que ter na minha mão esquerda um contador. Perfeito. Eu que contrato o advogado, eu que contrato o contador. Eu não acho que o cachorro tem que tomar conta da salsicha. Concordo. Então, eu tenho um amigo, um contador fala, eu tenho um amigo meu que é advogado. Esqueça. Porque há ali, naturalmente, uma preservação de quesitos de discussão. E o bom dele ter um contábil e um jurídico é concentrar as discussões no universo fiscal, porque um entende de lei, o outro aplica a lei. Então, um ponto principal é você precisa ter um advogado tributário e um contador contratados sem interferência de ninguém. Por quê? Diante do complexo sistema tributário, os erros são normais. No momento que... Não fala não disso para não dar um problema para meu irmão. Fui eu que te botei, não vai... Então, eu acho que tem que ter uma imparcialidade. O segundo ponto é rever todo o sistema. E aí eu brinco com os clientes. Eu digo 1, 2, 3, valendo. Reforma tributária agora valendo. Como é que está o teu negócio? Oxente. Se você não sabe sequer por onde vai começar, mapeando fornecedores, entendendo o seu custo elevado, 26,5% de carga final, entendendo que a maioria dos seus fornecedores são do Simples, como é que está o seu catálogo de fornecedores, como é que está a sua prospecção de novos fornecedores, como é que está a tua negociação com ele, se ele vende com meia nota, se ele não vende, porque ele não vai poder mais vender assim, senão tu não vai amortizar. Mudança de cultura e tudo, né? Sim. Total. E isso não tem nada a ver com os meus prestadores de serviço, com os meus colaboradores. Isso tem que sair de mim. Sim. E aí o terceiro ponto que eu vejo é, para isso acontecer, existe uma mudança de dentro para fora. Então, aquela premissa que a gente falou, se eu não sonegar, eu não sobrevivo, então já morreu. Se depender disso, ele já morreu. Já morreu. Tá. Se o seu negócio só é viável, eu escuto muitos. Eu estou indo para o interior de tal canto porque lá tem um benefício fiscal. Mas se o benefício fiscal não existisse, o negócio era viável? Sim. Por que se esse benefício acabar? E agora os benefícios fiscais irão acabar todos. E a minha pergunta é, o que é que vai acontecer com o teu negócio? Como é que você vai... Porque tu investiu lá 30 anos numa indústria para ter o payback, tu gastou uma grana, existe uma deficiência do ponto de vista profissional de todo o mercado, não só contador, mas também de advogados. Né? Você pega empresas que comprou milhares de maquinário, não escriturou porque era presumida, aí o cara está no real, não consegue se apropriar da depreciação, você tem erro de cadastro, você tem empresa com prejuízo fiscal que o cara não lançou, o cara não consegue aproveitar. Tem uma série de fatos
que precisam ser observados, e isso é uma mudança comportamental, cultural. Então, eu vejo com muito desejo de ver pontos de melhoria, mas eu também vejo que os empresários eles estão muito aquém do comportamento que precisa ter, falando proativamente, de se anteceder a um comportamento que vai exigir uma mudança. É como se o cara dissesse assim, eu tenho uma maratona para correr daqui a 2 anos, mas, meu irmão, quando for 6 meses, eu faço uma dieta e corro. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não dá tempo. E o brasileiro deixa tudo para outra hora. É uma questão cultural. Pessoal, o que a gente aprendeu aqui, então? Dados é algo extremamente importante para qualquer negócio, principalmente se tratando de tributo. Não tem como você formar preço, não tem como você entender se de fato você está tendo lucro ou não, se você não entende a tributação do seu negócio. Isso aí. Você precisa de ser um advogado tributarista, um contador para entender isso? Não. Você precisa, empresário, mudar a sua mentalidade. Entender e procurar mais informações dentro do seu próprio time. Fazer reuniões periódicas com seus contadores, trazer para o seu time, se você não tem ainda um advogado tributarista, não é um advogado faz tudo, que vai pesquisar algo e trazer informação para você. Muito cuidado, porque se você tem um problema no coração, você não vai no clínico geral, você vai no cardiologista. O tributo é o coração do seu negócio. Se você colapsar tributariamente falando, o seu negócio vai parar. Tá? Vai parar literalmente. Então, aprendemos também que não dá mais para ter a cultura do deixa para lá, da terceirização. Pegue com rédeas o seu negócio. Escolha você mesmo. Escolha você mesmo, profissional. Participe dessa contratação. Se for o caso, troca a consultoria que você tem, mas faça o seu negócio acontecer. E por fim, pessoal, a reforma tributária está aí. É o que o Beto falou aqui, 1, 2, 3, valendo. Como é que está o seu negócio? Olhando para o mercado da reforma. Faça esse exercício aí na sua empresa. 1, 2, 3, valendo. Se a reforma fosse hoje, como é que você ia daqui para frente emitir nota, compor preço, negociar com seus fornecedores e trabalhar com seus clientes? Com certeza, essas respostas, muito provavelmente, infelizmente, a maioria dos empresários que estão nos assistindo não tem ainda, mas está em tempo de você buscar ela. A reforma está aí, 2027, mas você pode mudar o jogo do seu negócio começando a atuar agora, tá bom? Beto, muitíssimo obrigado, meu querido. Obrigado vocês. Por essa passou rápido, ilustre, passou muito rápido, né? Por essa ilustríssima presença aqui e aula em termos de dados, da importância dos dados na empresa, né, Darcy? Sim. Acredito que ficou mais do que... o Darcy é um cara muito de dados, né? Um cara muito analítico, olha muitos dados, muitas informações, né? Até tem um cliente nosso que brinca, né? Ele às vezes a gente está numa reunião e o Darcy não tá, ele fala assim, cadê a IA? Né? A IA é o Darcy, e é um cara que está olhando com muito carinho, assim, é o que está à frente da reforma tributária na Evox, e ele já traz isso para nós, que é a importância dos dados, Beto. E você vê aqui, confirmou isso tudo, né? Não, o que eu vi com o Beto aqui é aquele memezinho famoso lá que a gente já viu no Instagram, a Receita cobra a pessoa, me paga, aí o contribuinte, tá, mas quanto eu te devo? A Receita, me fala você, agora não vai ter mais, né? Não. Agora vai estar na veia lá, então ele vai ter que se organizar, porque é o seguinte, ele pode até não se organizar, mas pelo que o Beto falou para nós, ou ele se organiza ou ele paga. Pronto. Então não tem problema não organizar. Acontece que ele vai ter que pagar. E o pagar é muito mais caro e às vezes viabiliza tudo. Enfim, eu acho... eu acredito que trouxe muita clareza para várias... As pessoas que estão assistindo nós aqui, com certeza, tiveram um viés e um norte muito melhor do que tinha antes. Entendeu que tem que olhar para o negócio, tem que... tá no dia a dia ali, vivendo isso, né? Obrigado, Beto. Beto, meu querido, muitíssimo obrigado. Vou deixar para o pessoal o Instagram, por quem favor, quiser me acompanhar aí, a gente sempre está falando de alguma coisa, trazendo muitos conceitos empresariais, @advogado do futuro. Segue lá, acompanha, vai ser um prazer compartilhar com vocês. Também, se não gostar, chega, critica, porque o objetivo é melhorar. Manda no direct. Manda no direct lá que a gente agradece. Eu fico passa feliz. Também, Beto, as redes do IBPT. Lá no Advogado do Futuro vai ter o @empresômetro,
e o @ibpt.oficial. Então, Legal. lá fica mais fácil de vocês localizarem todos. Então, obrigado mais uma vez, parabéns pelo grande exemplo que vocês são, pela grande importância que vocês têm para o mercado empresarial do Brasil, né? Superando aí esses desafios, ajudando os empresários a sobreviverem, porque eu digo direto, no Brasil não há segurança jurídica, há uma insegurança jurídica que precisa ser pormenorizada, e vocês estão de parabéns pelo excelente trabalho que vem fazendo, e obrigado pelo convite, de verdade. Beto, muito obrigado mais uma vez. E com certeza esse episódio vai ajudar muitos empresários e até advogados e contadores a importância dos dados de inteirar o empresário do negócio, né? Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse episódio, aproveita esse momento para curtir esse vídeo, compartilhar. Não deixa também de fazer o seu comentário, né? Como o Beto disse aqui, é muito importante para nós saber se você está gostando desse conteúdo, se você acha que nós podemos trazer algum outro conteúdo diferente do que a gente vem falando. É muito importante para nós a sua sugestão, a sua crítica, e através disso nós vamos melhorando ainda mais esse canal, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado. Até a próxima.